O milionário acorrentado surpreende ao ouvir palavra do mendigo na rua pela primeira vez. A metrópole brilhava sob a luz dos arranha-céus. O céu noturno estava iluminado por neon, enquanto as ruas transbordavam de gente, cada um absorvido nas suas próprias vidas. Porém, ali, no centro da agitação, uma figura solitária se destacava. Henrique, o milionário, cujo sorriso radiante iluminava festas luxuosas, sentia um vazio dentro de si. Ele era rodeado por carros caros, roupas de grife, mas sempre olhava para os lados, como se ansioso pela solidão que carregava. Era um prisioneiro de suas próprias possessões, acorrentado a um mundo que, apesar de reluzente, não oferecia um só abraço verdadeiro. Naquela noite, enquanto caminhava absorto em pensamentos, ele viu Júnior, o mendigo. Coberto de jornais e olhares indiferentes, parecia ter uma aura diferente. Seus olhos brilhavam, e algo na maneira como ele sorriu quando viu Henrique fez o coração do milionário palpitar. A liberdade não se encontra em bens, mas em conexões reais, disse Júnior, com uma voz que cortou o ar e ecoou dentro de Henrique como um trovão. Aquela frase, simples e profunda, fez sua mente rodopiar. Como assim? O que o mendigo sabia sobre liberdade? Henrique sentiu algo correr por suas veias. Era o chamado. Sem pensar, decidiu que deveria entender. Durante uma semana, ele se despiria de sua riqueza. Precisava experimentar a vida que ignora, a vida de Júnior. Nem mesmo o frio da madrugada ou o zumbido da cidade conseguia desviar seu novo foco. Ele estava determinado. Com um olhar decidido, colocou de lado o paletó e vestiu uma parca surrada que havia encontrado em uma loja de segunda mão. No primeiro dia, ele tinha um medo paralisante, mas Júnior estava ao seu lado, rindo e contando histórias sobre a vida nas ruas. Era um mundo vibrante, repleto de personagens únicos e conexões inesperadas. Ele foi apresentado a pessoas que, ao contrário do que pensava, tinham laços profundos entre si. Amigos de verdade. Enquanto Henrique compartilhava um pedaço de pão e um café quente sob a luz amarelada de uma esquina, começou a sentir um nó se desfazendo em seu peito. A presença de outros, a troca de histórias, estavam lhe dando um novo significado. Mas a alegria não durou. Logo, o eco do passado de Henrique voltou. Seu ex-sócio, um homem traiçoeiro e vingativo, apareceu na cena, ameaçando desmoronar tudo. Olhos de raiva brilhavam enquanto o ex-parceiro de negócios o seguia, com um propósito sombrio. A vida que Henrique tentava construir estava em perigo, junto com as novas amizades que começavam a florescer ao seu redor. Ele tinha uma decisão a tomar. O que Henrique faria agora? Retornaria à segurança da sua fortuna ou lutaria pela liberdade e pelas conexões que acabara de descobrir? Sentia um abalo interior. A incerteza grudava como a umidade do ar. Enquanto observava Júnior e os outros revirarem o lixo atrás de suas orelhas como um tambor. Estaria ele, um milionário solitário, pronto para enfrentar os verdadeiros desafios que a vida, tão distante de suas mansões reluzentes, tinha a oferecer? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique permaneceu parado, o coração pulsando descontrolado. As palavras de Júnior ainda ressoavam em sua mente, mas a presença ameaçadora de seu ex-sócio
não lhe permitia pensar. A tensão no ar era palpável. Ele sentia o olhar impiedoso do passado sobre ele, um peso que parecia ter adquirido forma, como uma sombra que não o deixava em paz. E enquanto a noite escura envolvia a cidade, algo ainda mais sombrio se aproximava. De repente, um barulho ensurdecedor irrompeu pela noite. Um grito agudo atravessou a calçada. As luzes dos postes piscavam como se sentissem o desespero no ar. Henrique virou-se rapidamente e o que encontrou o deixou paralisado. Uma figura corria alucinado, um homem, com um olhar descontrolado e uma faca na mão. O mendigo Júnior já estava em ação, gritando para os outros se afastarem. Mas era tarde demais. No momento em que Henrique percebeu o que estava acontecendo, tudo ficou em câmera lenta. O homem descontrolado avançava para Júnior. O medo mais primitivo tomou conta dele. Henrique nunca tinha sentido isso antes. A adrenalina disparou. Ele sabia que não podia continuar como espectador. Sem pensar, lançou-se à frente, colocando-se entre Júnior e o atacante. A faca deslizou veloz como um relâmpago. Henrique teve um instante de clareza extrema, um pensamento fugaz. Estou pronto para isso? Mas não tinha tempo para hesitar. O impacto foi brutal. O grito de dor que escapou de seus lábios ecoou por toda a esquina. A lâmina cortou sua blusa surrada, mas não se deteve. O sangue começou a escorregar do seu lado, um vermelho vívido na escuridão da noite. Júnior, sem palavras, olhava para Henrique com desespero. Mas o tempo não parou. O homem, em sua fúria, saiu correndo. Com o corpo de Henrique tombando no chão, o silêncio se instalou, pesado e tremendo. Ele tentou respirar, mas o aperto no peito aumentava. A dor se alastrava como um fogo. As pessoas ao redor começaram a gritar, algumas tentando ajudar, outras apenas observando com horror. "Chama a ambulância", alguém gritou, mas o barulho parecia distante, como se estivessem em outra dimensão. Júnior estava ao seu lado. Seu olhar de preocupação e alívio se misturavam. "Você está vivo, você vai ficar bem", dizia, mas seu tom era de um desespero contido. Com as mãos trêmulas, Júnior pressionou a roupa manchada de vermelho contra a ferida de Henrique, tentando estancar o fluxo. A dor era intensa, mas em meio ao caos, Henrique conseguiu focar em algo. A conexão que estivera buscando durante toda a sua vida. Agora estava ali, naquele instante, entre ele e Júnior. Ele sentiu um nó se formando na garganta. Através da dor e do medo, uma nova compreensão brotou. As riquezas nunca foram seu verdadeiro tesouro. Mas logo, o que deveria ser um momento de descoberta transformou-se em manto de incerteza. Não era apenas o sangue que escorria. Era uma sensação de traição. Uma revelação estrondosa. Por trás de toda a agitação, como um eco angustiante, surgiu uma pergunta devastadora. "Por que aquele homem tentou te matar?" Júnior olhou para ele, o pânico refletindo em seus olhos, e murmurou. Ele não sabia quem você era." E ao dar um passo para trás, Júnior revelou algo que desmoronaria tudo que Henrique pensara. "Ele estava atrás de você, porque você é meu irmão." A última frase pairou no ar, cortante e fria como uma lâmina. Henrique sentiu seu estômago revirar. Irmão? Como isso era possível? O mundo ao seu redor desmoronou. A verdade escondida, um laço que ele nunca soube que existia, estava prestes a mudar tudo. Ele precisava saber o que mais estava escondido. O que mais poderia vir à tona naquele instante? Henrique sentiu o peso das palavras de Júnior como uma pancada na cabeça. Irmão? Aquilo parecia absurdo. Ele teve uma infância recheada de segredos e sombras, mas nunca, nem em seus piores pesadelos, imaginou que poderia ter um irmão perdido. Ele abriu a boca,
mas as palavras simplesmente não vinham. O que você quer dizer com isso? Gaguejou, ainda deitado no chão, a dor pulsando ao longo de seu lado. O olhar de Júnior virou um turbilhão de emoções, como se ele estivesse segurando todo o peso do mundo. Eu sempre soube. Nossa mãe, ela falou sobre você uma vez. Eu só não sabia onde você estava. Então, uns meses atrás, um cara apareceu. Ele disse que você era rico, famoso e... A voz de Júnior falhou, enquanto ele olhava alarmado para os rostos ao redor. Era como se todos ali de repente se aproximassem deles, atraídos pelo mistério que começava a se formar. Mas antes que Henrique pudesse digerir a revelação, algo mais estourou no cenário. Os sussurros começaram a se intensificar, a agitação nas vozes da multidão crescendo como uma onda. Júnior, olhando de forma frenética ao seu redor, abraçou Henrique mais apertado, quase como se quisesse protegê-lo do que estava por vir. Entre o barulho, uma mulher apareceu, seu rosto ferido e coberto de lágrimas. Ela era magra, com os cabelos desgrenhados, e exalava a fragilidade dos que enfrentam a vida nas ruas. Ao chegar mais perto, gritou: "Ele não pode saber!" Sua voz atravessou o ambiente como um facão. A multidão se calou, todos os olhos agora voltados para ela. Henrique sentiu um frio cortar sua espinha. Júnior segurou a mão de Henrique com mais força. De onde tinha saído aquela mulher? O que mais estava escondido? Ele é um assassino, ela proferiu com fervor, a tensão crescendo enquanto o pânico se espalhava. Ele não é seu irmão. Você não pode confiar nele. A afirmação caiu como uma bomba, não apenas em Henrique, mas em Júnior também. Ele começou a tremer, os olhos arregalados de confusão e medo. A mulher virou-se para Júnior. Seu olhar era uma mistura de desespero e raiva. Você nem lembra de nada? Ela apontou para Júnior, um dedo como um acusador. Ele não é quem você pensa. Vocês não são família. Ele matou a sua mãe. Henrique parou. A dor em seu lado parecia se dissipar, substituída por uma onda de confusão e descrença. Ele olhou para Júnior, buscando a verdade em seu olhar. Mas o que encontrou foi um abismo. O mendigo estava pálido, a expressão dele cheia de desespero. Não, Júnior murmurou, sua voz tremida. Eu nunca fiz isso! As palavras daquela mulher ecoaram em sua cabeça. Como assim? Tudo o que ele conhecia ameaçava desmoronar. Quem era Júnior de verdade? O que estava realmente acontecendo? Ele precisava de respostas. A multidão pulsava ao redor deles, murmurando e tocando olhares apavorados. O que deveria ser um momento de descoberta estava se convertendo em pesadelo. O suor escorria pela testa de Henrique e a incerteza apertava seu coração. Ele olhou para Júnior novamente, buscando o que havia de verdade naquele rosto familiar, mas tudo o que sentiu foi um vácuo, uma ausência. Você me conheceu. Comigo, você abriu o coração. Então por que você ainda mentiria para mim? As palavras de Henrique saíram como um lamento, perdidos em meio ao clamor crescente. Júnior hesitou. A fragilidade daquela conexão que haviam começado a construir vacilou. Ele parecia uma folha balançando ao vento, prestes a ser arrastada. E, enquanto Henrique fazia essa pergunta, uma sirene distante soou no horizonte, crescendo cada vez mais perto. O fim daquela noite parecia ter apenas começado, o caos prometendo se intensificar. Ele estava prestes a descobrir mais do que jamais imaginou. O que, afinal, era real? E quem eram eles, realmente? Henrique sentiu o peso das palavras de Júnior como uma pancada na cabeça. Irmão? Aquilo parecia absurdo. Ele teve uma infância recheada de segredos e sombras, mas nunca, nem em seus piores pesadelos, imaginou que poderia ter um irmão perdido.
Ele abriu a boca, mas as palavras simplesmente não vinham. O que você quer dizer com isso? Gaguejou, ainda deitado no chão, a dor pulsando ao longo de seu lado. O olhar de Júnior virou um turbilhão de emoções, como se ele estivesse segurando todo o peso do mundo. Eu sempre soube. Nossa mãe, ela falou sobre você uma vez. Eu só não sabia onde você estava. Então, uns meses atrás, um cara apareceu. Ele disse que você era rico, famoso e... A voz de Júnior falhou, enquanto olhava alarmado para os rostos ao redor. Era como se a multidão começasse a se aproximar, atraída pelo mistério. Mas antes que Henrique pudesse processar essa revelação, um evento inesperado sacudiu a cena. Do outro lado da rua, uma explosão estrondosa iluminou a escuridão. Uma fumaça densa e negra começou a se espalhar e o pânico se alastrou como um fogo na multidão. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções, buscando abrigo, tentando escapar do caos. Henrique e Júnior, ainda deitados no chão, foram empurrados pela onda de corpos aterrorizados. A adrenalina de Henrique disparou. Ele levantou a cabeça, tentando entender o que estava acontecendo. Não era apenas o grito da mulher que ecoava na sua mente, mas a tensão palpável, a sensação de que algo muito maior estava prestes a ser revelado. "Fique aqui!" gritou Júnior, mas a voz dele mal conseguia ser ouvida em meio ao estrondo. No meio da confusão, outro homem, um desconhecido, mas de postura e olhar ferozes, apareceu nas sombras. Ele estava coberto de fuligem, os traços familiares, o olhar tão vindicativo que fez o coração de Henrique disparar. A visão dele trouxe um frio cortante. Era o mesmo rosto que Júnior tinha descrito. O homem se aproximou, feroz, respirando raiva e desespero. "Você não entende!" gritou ele. "A verdade precisa vir à tona." A multidão parou por um momento, os olhos fixos nesse novo ator. Henrique sentiu um nó se formando na garganta, enquanto Júnior se levantava, colocando-se à frente de Henrique como um escudo. "Não faça isso!" implorou Júnior. Mas o homem apenas riu, um riso que corria frio pela espinha de Henrique. "Você acha que pode protegê-lo? As mentiras que você construiu, tudo isso mais cedo ou mais tarde virá à tona. E você não pode escapar." Henrique sentiu seu corpo paralisar. Ele não conseguia entender. O que o homem queria dizer? O que mais estava escondido? Era um irmão ou um inimigo? Júnior olhava para o homem com uma mistura de medo e revolta. "O que você quer dizer?" A voz de Júnior tremia. "Você não pode fazer isso!" Mas o homem não estava ali para dar explicações. Ele se virou, segurando algo na mão. Algo que reluziu sob as luzes distantes. Era uma foto amarelada. E ao segurá-la no ar, a multidão se curvou em expectativa. "Isso é o que você precisa ver!" ele gritou. E o impacto do que aconteceria a seguir parecia inevitável. Henrique mal teve tempo de oprimir o medo que crescia em seu peito. A imagem da foto correu até ele, e antes que pudesse gritar ou reagir, a verdade se descendia como uma sombra na noite. Era a imagem de sua mãe, mas não estava sozinha. Ao lado dela, uma criança, mais velha que Júnior, um sorriso no rosto inocente e ao mesmo tempo conhecido. Havia algo familiar ali. Era o próprio Júnior, mas também uma cópia perfeita dele. O homem apontou para Júnior. "Você, Júnior, é o verdadeiro assassino. E agora o seu irmão vai descobrir quem você realmente é." A multidão explodiu em murmúrios, e clamor de vozes tornou-se um rugido ameaçador enquanto todos se aproximavam, buscando a verdade. O quê? Mas estava escondido. Júnior parecia prestes a desabar. Henrique sentiu a verdade escapando como areia entre os dedos.
Enquanto a luz da noite era ofuscada pela revelação, ele se perguntava se tudo o que conhecia era uma mentira. E justo naquele momento, a sirene ecoou, e ele se viu no centro, não apenas de uma briga de vida ou morte, mas de uma família marcada por segredos, medos e verdades que nunca deveriam ter sido reveladas. Henrique congelou. A foto diante de seus olhos como um golpe. A imagem de sua mãe ao lado de Júnior. 2 rostos que prometiam explicações e respostas. Mas o que mais podia haver escondido nesse novelo de segredos? A voz do homem se projetava na multidão, em agitação, chamando a atenção de todos que cercavam a cena. Não é só isso, gritou o homem, a raiva vestida em cada palavra. Júnior não é quem você pensa. Ele não apenas matou sua mãe. Ele é a razão pela qual sua família foi despedaçada. O eco daquela revelação reverberou por Henrique, como se um raio tivesse atravessado seu corpo. A multidão parou, absorvendo a intensidade do que acabara de ouvir. O murmúrio crescente se intensificou. Vozes se sobrepondo num turbilhão de indignação e choque. Júnior estava pálido, sua expressão uma mistura de medo e desespero. Ele balançava a cabeça, tentando encontrar as palavras. Não, não é verdade, ele gritou, a voz quebrada. Eu nunca machuquei ninguém. Henrique sentiu o próprio coração acelerar. O chão sob seus pés parecia desmoronar. A imagem da infância, com lembranças de um lar cheio de amor, começava a evaporar como fumaça. O que realmente aconteceu? Pensava, sem conseguir conter as dúvidas que surgiam. A mulher que havia gritado antes, agora se aproximava lentamente, como se estivesse se preparando para um embate, e balançava a cabeça. Seus olhos cheios de lágrimas faziam Henrique sentir o impulso de proteger Júnior, mesmo com o peso da suposta ligação de culpa. Ele estava lá, no dia da tragédia. Ele escutou tudo. A mulher apontou para Júnior, os dedos tremendo. Você não sabe que ele é o verdadeiro culpado. Aquilo fez Henrique tremer. A imagem de sua infância começou a distorcer-se em um pesadelo. Lembranças de risos, abraços, tudo o que ele construíra estava ameaçado por uma verdade que ele nunca quis aceitar. A multidão pulsava, as vozes se levantando, e ele sentiu as mãos de Júnior puxarem sua camisa, buscando desesperadamente uma conexão. Por favor, Henrique, acredita em mim. Eu nunca fiz nada, implorou Júnior, as lágrimas escorrendo. A dor nos olhos dele parecia genuína, mas a confusão de sentimentos dentro de Henrique o impedia de dar um passo à frente. Havia um abismo entre eles e era impossível ignorá-lo. E então aconteceria um incêndio iluminando tudo com chamas laranjas, como se o próprio mundo estivesse em chamas. Outro grito. As pessoas correram em pânico, o caos se espalhando. O que parecia um confronto havia se transformado em um massacre. O desespero desatou a fuga. Antes que pudesse entender, o homem feroz, que havia revelado a verdade, desapareceu na confusão. A multidão se dispersava, e Henrique viu Júnior ser empurrado por uma onda de pessoas em pânico. Ele gritou o nome de Júnior, mas a pressão o separava. Henrique arqueou-se, buscando abrigo da novo tumulto. Ele olhou ao redor, tudo em câmera lenta. A fumaça começava a se espalhar, e nesse instante a única coisa que restava era a música do caos. Ele precisava encontrar Júnior, mas agora havia muito mais do que apenas uma revelação. Era a luta pela sobrevivência. E enquanto ele corria em direção ao que parecia ser o último ponto de luz sob a escuridão, uma verdade ainda mais sombria começou a se formar em sua mente. E consoante ao ruído do mundo desmoronando ao seu redor, a dúvida sussurrava. Quem realmente era Júnior? Qual era a verdade que lhe escapava entre as sombras? Henrique congelou.
a foto diante de seus olhos como um golpe. A imagem de sua mãe ao lado de Júnior, dois rostos que prometiam explicações e respostas. Mas o que mais podia haver escondido nesse novelo de segredos? A voz do homem se projetava na multidão em agitação, chamando a atenção de todos que cercavam a cena. Não é só isso, gritou o homem, a raiva vestida em cada palavra. Júnior não é quem você pensa. Ele não apenas matou sua mãe. Ele é a razão pela qual sua família foi despedaçada. O eco daquela revelação reverberou por Henrique, como se um raio tivesse atravessado seu corpo. A multidão parou, absorvendo a intensidade do que acabara de ouvir. O murmúrio crescente se intensificou, vozes se sobrepondo num turbilhão de indignação e choque. Júnior estava pálido, sua expressão uma mistura de medo e desespero. Ele balançava a cabeça, tentando encontrar as palavras. Não, não é verdade, gritou Júnior, a voz quebrada. Eu nunca machuquei ninguém. Henrique sentiu o próprio coração acelerar. O chão sob seus pés parecia desmoronar. A imagem da infância, com lembranças de um lar cheio de amor, começava a evaporar como fumaça. O que realmente aconteceu? Pensava, sem conseguir conter as dúvidas que surgiam. A mulher que havia gritado antes, agora se aproximava lentamente, como se estivesse se preparando para um embate, e balançava a cabeça. Seus olhos cheios de lágrimas faziam Henrique sentir o impulso de proteger Júnior. Mesmo com o peso da suposta ligação de culpa, ele estava lá, no dia da tragédia, e escutou tudo. A mulher apontou para Júnior, os dedos tremendo. Você não sabe que ele é o verdadeiro culpado. Aquilo fez Henrique tremer. A imagem de sua infância começou a distorcer-se em um pesadelo. Lembranças de risos, abraços, tudo que ele construíra estava ameaçado por uma verdade que ele nunca quis aceitar. A multidão pulsava, as vozes se levantando, e ele sentiu as mãos de Júnior puxarem sua camisa, buscando desesperadamente uma conexão. Por favor, Henrique, acredita em mim, eu nunca fiz nada, implorou Júnior, as lágrimas escorrendo. A dor nos olhos dele parecia genuína. Mas a confusão de sentimentos dentro de Henrique o impedia de dar um passo à frente. Havia um abismo entre eles, e era impossível ignorá-lo. E então aconteceria algo inimaginável. No momento em que a tensão atingiu o pico, uma explosão cortou a noite. Um carro próximo explodira, o incêndio iluminando. Tudo com chamas laranjas, como se o próprio mundo estivesse em chamas. Outro grito. As pessoas correram em pânico, o caos se espalhando. O que parecia um confronto havia se transformado em um massacre. O desespero desatou a fuga. Antes que pudesse entender, o homem feroz, que havia revelado a verdade, desapareceu na confusão. A multidão se dispersava e Henrique viu Júnior ser empurrado por uma onda de pessoas em pânico. Ele gritou o nome de Júnior, mas a pressão o separava. Henrique arqueou-se, buscando o abrigo da nova tumulto. Ele olhou ao redor, tudo em câmera lenta. A fumaça começava a se espalhar, e nesse instante, a única coisa que restava era a música do caos. Ele precisava encontrar Júnior, mas agora. Havia muito mais do que apenas uma revelação. Era a luta pela sobrevivência. E enquanto ele corria em direção ao que parecia ser o último ponto de luz sob a escuridão, uma verdade ainda mais sombria começou a se formar em sua mente. Ele se deu conta de que o homem que havia gritado não era um estranho apenas. Ele lembrava daquele rosto, do passado. A conexão se solidificou, como um quebra-cabeça que agora fazia sentido. A mulher se aproximou dele. Sua expressão misturada a lágrimas e raiva. Você não se lembra, não é?
Ela produziu uma fala que cortou o ar. Você também estava lá, no dia em que tudo aconteceu. Henrique sentiu seu coração parar. Lembranças distorcidas começaram a se agitar em sua mente. Estaria ele realmente ligado a tudo isso? Era como se a memória estivesse coberta por uma névoa densa, mas agora havia uma luz a desviá-la. Estava prestes a descobrir segredos que nunca soube que escondia. Os gritos continuavam e a fumaça portava seus pulmões, enquanto uma única pergunta martelava em sua cabeça: o que realmente aconteceu naquele dia? E dentro dele, uma nova dúvida começou a surgir, mais devastadora que qualquer outra. Quem realmente era Júnior? E por que a verdade o aterrorizava tanto? Henrique congelou. A foto diante de seus olhos como um golpe. A imagem de sua mãe ao lado de Júnior. Dois rostos que prometiam explicações e respostas. Mas o quê? Mais podia haver escondido nesse novelo de segredos. A voz do homem se projetava na multidão em agitação, chamando a atenção de todos que cercavam a cena. Não é só isso, gritou o homem, a raiva vestida em cada palavra. Júnior não é quem você pensa. Ele não apenas matou sua mãe, ele é a razão pela qual sua família foi despedaçada. O eco daquela revelação reverberou por Henrique, como se um raio tivesse atravessado seu corpo. A multidão parou, absorvendo a intensidade do que acabara de ouvir. O murmúrio crescente se intensificou, vozes se sobrepondo num turbilhão de indignação e choque. Júnior estava pálido, sua expressão uma mistura de medo e desespero. Ele balançava a cabeça, tentando encontrar as palavras. Não, não é verdade, gritou Júnior, a voz quebrada. Eu nunca machuquei ninguém. Henrique sentiu o próprio coração acelerar. O chão sob seus pés parecia desmoronar. A imagem da infância, com lembranças de um lar cheio de amor, começava a evaporar como fumaça. O que realmente aconteceu, pensava, sem conseguir conter as dúvidas que surgiam. A mulher que havia gritado antes agora se aproximava lentamente, como se estivesse se preparando para o embate, e balançava a cabeça. Seus olhos cheios de lágrimas faziam Henrique sentir o impulso de proteger Júnior, mesmo com o peso da suposta ligação de culpa. Ele estava lá, no dia da tragédia. Ele escutou tudo. A mulher apontou para Júnior, os dedos tremendo. Você não sabe que ele é o verdadeiro culpado. Aquilo fez Henrique tremer. A imagem de sua infância começou a distorcer-se num pesadelo. Lembranças de risos, abraços, tudo que ele construíra estava ameaçado por uma verdade que ele nunca quis aceitar. A multidão pulsava, as vozes se levantando, e ele sentiu as mãos de Júnior puxarem sua camisa, buscando desesperadamente uma conexão. Por favor, Henrique, acredite em mim. Eu nunca fiz nada, implorou Júnior, as lágrimas escorrendo. A dor nos olhos dele parecia genuína, mas a confusão de sentimentos dentro de Henrique o impedia de dar um passo à frente. Havia um abismo entre eles, e era impossível ignorá-lo. E então aconteceria algo inimaginável. No momento em que a tensão atingiu o pico, uma explosão cortou a noite. Um carro próximo explodira, o incêndio iluminando tudo com chamas laranjas, como se o próprio mundo estivesse em chamas. Outro grito. As pessoas correram em pânico, o caos se espalhando. O que parecia um confronto havia se transformado em um massacre. O desespero desatou a fuga. Antes que pudesse entender, o homem feroz que havia revelado a verdade desapareceu na confusão. A multidão se dispersava, e Henrique viu Júnior ser empurrado por uma onda de pessoas em pânico. Ele gritou o nome de Júnior, mas a pressão o separava. Henrique arqueou-se, buscando abrigo do novo tumulto. Ele olhou ao redor, tudo em câmera lenta. A fumaça começava a se espalhar.
E nesse instante, a única coisa que restava era a música do caos. Ele precisava encontrar Júnior. Mas agora havia muito mais do que apenas uma revelação. Era a luta pela sobrevivência. Então, algo chocante ocorreu. Uma voz familiar no meio do barulho, uma risada cínica. Henrique virou-se e avistou uma figura emergindo da fumaça. Era seu ex-sócio, Marcelo. Mas havia algo mais. Levava um sorriso que irradiava confiança, as mãos levantadas em gesto de vitória. "Olha quem tá aqui!" gritou, e a multidão pareceu se dividir ao som de sua voz. "Que pena, Henrique! Seu mundo de mentiras está prestes a desmoronar, e você vai ser o primeiro a sentir a queda." Henrique sentiu uma onda de desespero. Como Marcelo estava envolvido nessa bagunça? Uma peça-chave no quebra-cabeça familiar que ele não entendia. O ex-sócio era parte de tudo? O que mais estaria escondido? "Você não sabe o verdadeiro segredo", Marcelo completou, com um brilho maligno nos olhos. "Você sempre esteve perto e nunca percebeu." Henrique sentiu o sangue subir à cabeça. O que Marcelo estava insinuando? Mas antes que pudesse responder, uma nova onda de pânico se espalhou. Júnior, que tentava se aproximar, parecia prestes a desmaiar. Seus olhos estavam esbugalhados de terror, a boca abrindo e fechando sem som. Henrique olhou para Júnior e depois para Marcelo. A conexão parecia queimar com um fogo que ele não conseguia apagar. O que aquele homem sabia? Júnior estava tão aterrorizado. O tempo parecia arrastar-se em lenta agonia, enquanto a verdade pairava no ar como um pesadelo inexplicável. Ele precisava saber. Mas o que mais viria à tona naquela noite em que tudo estava prestes a mudar para sempre? Henrique congelou, a foto diante de seus olhos como um golpe, a imagem de sua mãe, ao lado de Júnior. Dois rostos que prometiam explicações e respostas. Mas o que mais podia haver escondido nesse novelo de segredos? A voz do homem se projetava na multidão em agitação, chamando a atenção de todos que cercavam a cena. "Não é só isso!" gritou o homem, a raiva vestida em cada palavra. "Júnior não é quem você pensa. Ele não apenas matou sua mãe. Ele é a razão pela qual sua família foi despedaçada." O eco daquela revelação reverberou por Henrique, como se um raio tivesse atravessado seu corpo. A multidão parou, absorvendo a intensidade do que acabara de ouvir. O murmúrio crescente se intensificou, vozes se sobrepondo num turbilhão de indignação e choque. Júnior estava pálido, sua expressão uma mistura de medo e desespero. Ele balançava a cabeça, tentando encontrar as palavras. "Não, não é verdade!" gritou Júnior, a voz quebrada. "Eu nunca machuquei ninguém." Henrique sentiu seu coração acelerar. O chão sob seus pés parecia desmoronar. A imagem da infância, com lembranças de um lar cheio de amor, começava a evaporar como fumaça. O que realmente aconteceu? Pensava, sem conseguir conter as dúvidas que surgiam. A mulher que havia gritado antes agora se aproximava lentamente, como se estivesse se preparando para um embate, e balançava a cabeça. Seus olhos cheios de lágrimas faziam Henrique sentir um impulso de proteger Júnior, mesmo com o peso da suposta ligação de culpa. Ele estava lá, no dia da tragédia. Ele escutou tudo. A mulher apontou para Júnior, os dedos tremendo. "Você não sabe que ele é o verdadeiro culpado." Aquilo fez Henrique tremer. A imagem de sua infância começou a distorcer-se em um pesadelo. Lembranças de risos, abraços, tudo o que ele construíra estava ameaçado por uma verdade que ele nunca quis aceitar. A multidão pulsava, as vozes se levantando, e ele sentiu as mãos de Júnior puxarem sua camisa, buscando desesperadamente uma conexão. "Por favor, Henrique, acredite em mim. Eu nunca fiz nada", implorou Júnior, as lágrimas escorrendo.
A dor nos olhos dele parecia genuína, mas a confusão de sentimentos dentro de Henrique o impedia de dar um passo à frente. Havia um abismo entre eles, e era impossível ignorá-lo. E então aconteceria algo inimaginável. No momento em que a tensão atingiu o pico, uma explosão cortou a noite. Um carro próximo explodira, um incêndio iluminando tudo com chamas laranjas, como se o próprio mundo estivesse em chamas. Outro grito. As pessoas correram em pânico, o caos se espalhando. O que parecia um confronto havia se transformado em um massacre. O desespero desatou a fuga. Antes que pudesse entender, o homem feroz que havia revelado a verdade desapareceu na confusão. A multidão se dispersava e Henrique viu Júnior ser empurrado por uma onda de pessoas em pânico. Ele gritou o nome de Júnior, mas a pressão o separava. Henrique arqueou-se, buscando abrigo do novo tumulto. Ele olhou ao redor, tudo em câmera lenta. A fumaça começava a se espalhar, e nesse instante, a única coisa que restava era a música do caos. Ele precisava encontrar Júnior, mas agora havia muito mais do que apenas uma revelação. Era a luta pela sobrevivência. Então, algo chocante ocorreu. Uma voz familiar no meio do barulho, uma risada cínica. Henrique virou-se e a avistou. Uma figura emergindo da fumaça. Era seu ex-sócio, Marcelo. Mas havia algo mais. Levava um sorriso que irradiava confiança, as mãos levantadas em gesto de vitória. "Olha quem está aqui!" gritou, e a multidão parecia se dividir ao som de sua voz. "Que pena, Henrique! Seu mundo de mentiras está prestes a desmoronar, e você vai ser o primeiro a sentir a queda." Henrique sentiu uma onda de desespero. Como Marcelo estava envolvido nessa bagunça. Uma peça-chave no quebra-cabeça familiar que ele não entendia. O ex-sócio era parte de tudo? O que mais estaria escondido? "Você não sabe o verdadeiro segredo", Marcelo completou, com um brilho maligno nos olhos. "Você sempre esteve perto e nunca percebeu." Henrique sentiu o sangue subir à cabeça. O que Marcelo estava insinuando? Mas antes que pudesse responder, uma nova onda de pânico se espalhou. Júnior, que tentava se aproximar, parecia prestes a desmaiar. Seus olhos estavam esbugalhados de terror, a boca abrindo e fechando sem som. Henrique olhou para Júnior e depois para Marcelo. A conexão parecia queimar com um fogo que ele não conseguia apagar. O que aquele homem sabia? Por que Júnior estava tão aterrorizado? O tempo parecia arrastar-se em lenta agonia, enquanto a verdade pairava no ar como um pesadelo inexplicável. Ele precisava saber. Mas o que mais viria à tona naquela noite em que tudo estava prestes a mudar para sempre? Da fumaça, um grito cortou o ar. "Henrique, cuidado!" A voz de Júnior tremia com medo. Henrique virou-se, mas já era tarde. Marcelo, aproveitando a confusão, lançou-se sobre ele, suas mãos fazendo um movimento rápido. Um objeto brilhante reluziu sob a luz, um pequeno revólver, e Henrique sentiu o frio do medo invadir seu corpo. "Olha, irmão", Marcelo sussurrou, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Sempre estivemos conectados. Mas você não sabe a verdade sobre nossa família, sobre o que sua mãe fez. E o que eu estou prestes a fazer com você." Em um instante, tudo mudou. A revelação do irmão, a traição acachapante. A multidão parou, absorvendo a cena. O medo era palpável. As palavras de Júnior estavam presas na garganta. O olhar dele era um abismo de desespero. O que realmente havia acontecido? Tudo estava ameaçado. E naqueles segundos, que pareciam uma eternidade, a única verdade que ele sabia era que nada, absolutamente nada, seria como antes.
No fundo da fumaça e do caos, Henrique notou Júnior se afastando, uma expressão de horror cobrindo seu rosto. O que mais estava por trás daquele olhar? Que reviravolta mais se desenrolaria naquela noite maldita? Henrique congelou a foto diante de seus olhos como um golpe. A imagem de sua mãe ao lado de Júnior. Dois rostos que prometiam explicações e respostas. Mas o que mais podia haver escondido nesse novelo de segredos? A voz do homem se projetava na multidão em agitação, chamando a atenção de todos que cercavam a cena. Não é só isso, gritou o homem, a raiva vestida em cada palavra. Júnior não é quem você pensa. Ele não apenas matou sua mãe. Ele é a razão pela qual sua família foi despedaçada. O eco daquela revelação reverberou por Henrique, como se um raio tivesse atravessado seu corpo. A multidão parou, absorvendo a intensidade do que acabara de ouvir. O murmúrio crescente se intensificou, vozes se sobrepondo num turbilhão de indignação e choque. Júnior estava pálido, sua expressão uma mistura de medo e desespero. Ele balançava a cabeça, tentando encontrar as palavras. Não, não é verdade! Gritou Júnior, a voz quebrada. Eu nunca machuquei ninguém. Henrique sentiu seu coração acelerar. O chão sob seus pés parecia desmoronar. A imagem da infância, com lembranças de um lar cheio de amor, começava a evaporar como fumaça. O que realmente aconteceu? Pensava, sem conseguir conter as dúvidas que surgiam. A mulher que havia gritado antes se aproximou lentamente, seu olhar focado e determinado. Ela movia as mãos avulsas, e cada movimento parecia carregar um peso enorme. Ele estava lá, no dia da tragédia. Ele escutou tudo. A mulher apontou para Júnior, os dedos tremendo. Você não sabe que ele é o verdadeiro culpado. Aquilo fez Henrique tremer. A imagem de sua infância começou a distorcer-se em um pesadelo. Lembranças de risos, abraços, tudo o que ele construíra estava ameaçado por uma verdade que ele nunca quis aceitar. A multidão pulsava, as vozes se levantando, e ele sentiu as mãos de Júnior puxarem sua camisa, buscando desesperadamente uma conexão. Por favor, Henrique, acredite em mim, eu nunca fiz nada, implorou Júnior, as lágrimas escorrendo. A dor nos olhos dele parecia genuína, mas a confusão de sentimentos dentro de Henrique o impedia de dar um passo à frente. Havia um abismo entre eles, e era impossível ignorá-lo. E então aconteceu algo inimaginável, um movimento brusco. O homem que havia revelado a verdade começou a avançar, uma expressão frenética no rosto. Apenas alguns passos à frente, ele se deteve, olhos brilhando, e gritou com uma intensidade quase insuportável. Você não entende ainda. Henrique, você não é quem pensa que é. As palavras ressoaram como um tiro. Henrique sentiu um frio na espinha. O homem olhou diretamente para ele, e o que apareceu em sua expressão era uma mistura de raiva e algo que parecia preocupação. E como se cada palavra fosse um golpe, ele continuou. Você não é o filho que acredita ser. Sua mãe fez tudo por você. A verdade está escondida bem embaixo do seu nariz. A multidão parou. O ar, antes denso de tensão, se tornara pesado como chumbo. Henrique sentiu tudo girar. O que ele quis dizer com aquilo? Ele olhou rapidamente para Júnior. O rosto do mendigo estava pálido, um medo genuíno refletido em seus olhos. Júnior tentava se afastar, como se quisesse escapar daquela revelação. Não, não pode ser verdade, murmura Júnior, suas mãos tremendo. É verdade! Você precisa saber! O homem gritou, os olhos intensos. Sua mãe não era quem você pensava. O passado que todos tentavam enterrar está de volta. As palavras cortaram através da confusão como uma faca. A multidão estava paralisada, murmurando baixinho, enquanto os sentimentos de Henrique se aglomeravam.
confusão, raiva, medo. Ele se obrigou a perguntar: "O que você está dizendo? O que isso significa?" O homem hesitou, encarando Henrique como se estivesse decidindo se revelaria algo ainda mais devastador. E subitamente, a verdade começou a se desenrolar em sua mente. O homem deu um passo à frente, como se fosse arrancar um peso do coração. "Sua mãe e eu éramos amantes." As palavras foram como um grito ensurdecedor. "Ela teve você, mas você não é só filho dela. Você é meu filho também." O chão sumiu sob os pés de Henrique. Ele sentiu a cabeça girar, como se o mundo inteiro pudesse desabar a qualquer momento. Seu olhar se deteve em Júnior, e um entendimento horrível começou a se formar. Júnior e aquele homem, os dois tinham um vínculo. E isso mudava tudo. A verdade estava descortinando em camadas insuportáveis. Henrique já não sabia se poderia confiar em ninguém. Cada pessoa ao redor parecia camada de uma mentira e outra verdade. Luzes brilhantes. E a fumaça começavam a se misturar. Júnior hesitava, os olhos transbordando com uma mistura de dor e uma expectativa que Henrique não podia compreender. E enquanto Henrique absorvia essa revelação, um estrondo ressoou na distância. A explosão de um carro próximo iluminou o céu e lançou a multidão em um novo caos. O medo começou a despontar novamente e os gritos preencheram o ar. Naquele momento, a dúvida assombrou Henrique. Quem era ele de verdade? E mais importante, o que mais estava escondido nas sombras do seu passado que ainda precisava vir à tona? O caos se espalhou ao redor de Henrique como uma tempestade. A gritaria e a fumaça tornaram-se um borrão confuso. Júnior estava ali, mas ao mesmo tempo. A missão de descobrir a verdade parecia mais inalcançável do que nunca. Henrique lutava para entender a iminente revelação. O homem da foto, aquele que insistia que tudo fazia parte de um plano, agora parecia um espectro em meio às chamas. "Eu sou o quê? O que você está dizendo?" A pergunta escapuliu de seus lábios, o pânico transbordando. A multidão parecia distante, absorvendo a cena do caos em lenta agonia. O homem olhou diretamente nos olhos de Henrique. "Você precisa saber a verdade, Henrique. Sua mãe, ela fez escolhas. Precisamos enfrentar isso juntos." Júnior, com lágrimas nos olhos, piscava sem parar, enquanto tentava entender o que isso significava. "Mãe?" A palavra escapou involuntariamente de sua boca, refletindo a dor e a confusão. Ele olhou entre Henrique e o homem, uma tensão insuportável pairando no ar. A palavra mãe era como uma lâmina, cortando todo o emocional acumulado. O homem continuou. "Ela nunca quis que você soubesse o que realmente aconteceu. A morte dela, a sua infância, tudo isso foi parte de um plano desenvolvido por alguém que esteve por trás de tudo. Deve haver mais, coisas que vocês precisam saber." Então, outro grito ecoou. As sirenes de ambulância se aproximavam. O pânico crescia na multidão e Henrique sentiu um coronavírus de ansiedade. O que mais poderia acontecer? A verdade estava em seu alcance, mas agora parecia que a realidade estava desmoronando uma vez mais. A fumaça começou a limpar e Henrique se virou para procurar uma saída. Ele precisava de respostas, mas o que queria mais do que tudo era proteger Júnior. A conexão deles havia florescido entre mentiras, mas a verdadeira força deles poderia permanecer intacta mesmo sob a pressão do caos. O homem balançou a cabeça, um gesto que parecia tão triste. "Henrique, você precisa decidir agora. Você pode continuar com essa vida de estranhos ou se juntar a mim para descobrir o que realmente importa."
Foi então que algo estalou dentro de Henrique. Ele olhou para Júnior, cujos olhos estavam cheios de desespero. Uma voz interior sussurrou a verdade. Você não precisa enfrentar isso sozinho. O tempo parecia parar enquanto eles trocavam olhares. Henrique se virou para encarar o homem. Eu não. Sei o que você quer de mim, mas estou disposto a ouvir. Para Júnior, para mim e para tudo o que perdemos. As palavras saíram com um propósito renovado. O homem assentiu lentamente, o semblante somando compreensão e um vislumbre de esperança. Então vamos. O passado deve ser enfrentado, juntos. E assim, sob um céu que estava começando a clarear, Henrique, Júnior e o homem que de alguma forma se tornara um novo aliado começaram a se mover. As sombras do passado ainda cercavam. Mas agora havia uma direção, uma esperança de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia ser o caminho para a libertação. Enquanto se afastavam da cena tumultuada, Henrique sentia que um novo capítulo estava prestes a começar. O que mais poderia se revelar sobre suas vidas entrelaçadas e a história que ainda não foi contada? Eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido. E você, leitor, o que achou de tudo isso? Aqui é onde você pode se dividir em dois. Ou fica para trás, ou se junta à nossa comunidade. Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. E lembre-se, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio.